Amém. Mais forte, igreja. Para Jesus, né? Ele merece, né? Toda a honra e toda a glória. Amém. Boa noite, né? Deus abençoe, né, a cada um, né? Ninguém é insubstituível, mas não é fácil, né? Depois nós vamos sentar com o bispo, com a pastora, né? Mas eu creio que assim como eles foram, né, receber, se encher, né, ainda mais de sabedoria, de conhecimento, a Bíblia fala, né, crescer na graça e no conhecimento, né? Nós viemos, né, de Criciúma, onde a pastora estava lá no seminário, e nós não entendíamos o propósito de Deus, né, por estarmos lá em Santa Catarina, e Deus foi estreitando os caminhos, né, até que a gente voltou para cá, para o estado de São Paulo, e estamos aqui, né, caindo na arapuca de Deus também, né, mas Deus sabe o que faz. Amém? Eu creio que vai ser breve a palavra, mas que vai marcar também a sua vida, né? O Espírito Santo, ele vai, né, nos encher ainda mais através dessa simples palavra. Quantos aqui já ouviram falar de Noé? Quantos? Amém. Né? O que Noé fez mesmo? Construiu o quê? Olha, né? Mas hoje, a partir de hoje, você nunca mais vai ver a arca da forma que você via, né? E muitas das vezes, né, nós passamos por imensa dificuldade familiar, né? Eu mesmo não tive, né, uma família estruturada, né? Nós não escolhemos quem vai ser o nosso pai, quem vai ser a nossa mãe. Nós não escolhemos a família que vamos nascer, mas nós podemos escolher, né, em ser um bom filho, né? Podemos escolher em ser um bom pai, em ser uma boa esposa. Então não é porque nós talvez não tivemos uma referência, né? Porque muitas das pessoas usam isso como desculpa. Mas nós podemos ser uma referência, né? Isso é um ditado, né, que muitos falam, e é verdade. Olha, eu não tive de tudo, né? Eu não tive. Muitas das vezes nós até atribuímos isso como peso para os nossos filhos, né? Eu sou quem eu sou hoje porque eu não tive de tudo, né? Mas nós não podemos levar isso em consideração, porque se você pode fazer, faça, né? Mesmo que não fizeram, né? Meu pai olhava para mim, meu padrasto, porque nem pai eu tive, e o meu pai biológico, né, Deus tem misericórdia, já é falecido, mas também, né, praticamente nos abandonou, eu e minha irmã. E o meu padrasto, que eu tinha como referência, ele olhava para mim e ele falava assim: você não vai prestar para nada. E eu já tinha ali meus 10 anos, 11 anos, e aquilo, sem a gente entender, a gente absorvia. E eu falava: Senhor, né? Eu esperava dele uma palavra. Por quê? Os pais é que enviam os filhos, é eles que preparam e lançam, né? Mas a gente tem que entender, porque depois eu fui saber a fundo da infância dele. Ele também não teve um pai. Então nós não podemos falar assim: eu não tive, mas eu também não vou fazer. Não é assim. E você nunca mais vai ver, né, a arca de Noé como você via. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela aí, né? Antes de nós ler Gênesis, coloca aí 2 Pedro, o capítulo 2 e o versículo 5. 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo 5. Amém? Se ele, Deus,
não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio, sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, mensageiro da justiça, e mais... Quem eram essas pessoas? Quem? Então repete, a família. A família. Hoje é domingo, né? Culto da família, né? Se ele não poupou, olha lá, Deus não poupou o mundo antigo. Aquele povo perverso, aquele povo ímpio que não queria saber de nada, mas, olha lá, preservou Noé, que ele era mensageiro da justiça, e mais 7 pessoas. A família. Então, essas 7 pessoas, 8 com Noé, se chama família. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, o Senhor é o nosso professor, e nós estamos aqui nessa noite. Quantos lares estão destruídos? Quantas vidas, né? Quantas mães estão clamando pelos seus filhos, né? Quantos pais estão indo embora nesse momento? Quantas famílias, quantos lares estão sendo afetados pelo nosso inimigo? E nós estamos aqui, Senhor, como família. Nós estamos aqui, Senhor, representando o Teu reino. Nós estamos aqui, Pai. Por isso, através do Teu Espírito, fala ao nosso coração, que nós venhamos a desaparecer, mas que o Senhor apareça, Jesus. Apareça, Senhor, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Agora, se você quiser abrir ali, ou Mateus, coloca aí Gênesis, que é o tradicional, né? Capítulo 6 e o versículo 9. Quantas pessoas tinham na arca mesmo? E com Noé? 8. Amém. Né? Olha lá. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé, primeiro, ele era um homem o quê? E segundo, entre as pessoas da sua geração, ele andava com? Então existe, né, da parte de Deus, Deus salvou a família de Noé, mas porém, Noé ele era justo, íntegro, e a Bíblia diz que Noé andava com, ao nosso entendimento, né, nós entendemos assim como nós estamos aqui, né, andar com Deus é algo muito profundo, né? Noé não subia no céu, mas provavelmente Deus descia na terra, e muitas das vezes nós não percebemos. Olha, ali se fala, se Noé, ele era próspero, ele era milionário, ele tinha uma casa muito bonita, um carro muito bonito. Não. O que agrada ao coração de Deus é quando nós somos justos, íntegros. E Deus procura pessoas a quem Ele possa descer e caminhar. Como base, a família. Como base, a nossa casa. E a Bíblia diz que Noé, por volta de 100 a 120 anos, ele recebe uma ordem de Deus, algo que ainda não existia na época, não havia chovido, era tudo novo. Quando nós andamos com Deus, Deus nos dá a capacidade, preste atenção, de fazer para nossa casa aquilo que eles ainda não viveram. Mesmo que nós não tivemos, mesmo que nós não conseguimos receber, né? Mas quando nós somos justos, o que é ser justo? A Bíblia não fala perfeito,
Abrindo um parênteses, Deus aparece lá para Abraão e fala assim: Abraão, ó, eu tenho me desagradado de Sodoma e Gomorra, eu vou destruir aquela cidade. Só que Abraão, ele era justo, e ali morava também o seu sobrinho, só abrindo um parênteses. E aí Abraão, ele foi ousado, ele falou assim: Deus, olha, não se ire comigo, mas se eu achar ali, né, uns 30 justo, o Senhor não destrói? Ele falou: tá bom. Mas Abraão sabia que não tinha 30. Mesmo assim Abraão foi e falou: Deus, ó, e se tiver uns 20? E Deus falou: tá bom. Aí Abraão, ousado, porque também, né, andou com Deus: ó, Senhor, se tiver ali uns 10, tá bom, Abraão. Aí volta nessa palavra: Senhor, por favor, não fique bravo comigo, mas e se tiver uns 8 justo? E Deus falou: tá bom, eu não vou destruir. Qual foi o final de Sodoma e Gomorra? Foi destruído. Foi destruído. Deus, Ele não procura pessoas perfeitas, porque nós não somos, e nessa terra nunca vamos ser. Mas Ele procura pessoas que são justas. Tá bom, meu pai não me abraçou, meu pai me amaldiçoou, eu vou fazer isso com os meus filhos? Meu pai me abandonou, eu vou fazer isso com os meus filhos? Eu não tive uma referência, mas nós fomos chamados para isso, para ser justo, né? Eu ouvi um dia que mudou a minha vida, foi essa palavra. Eu sempre dei desculpa pelos meus próprios erros que eu cometia, porque eu falava assim, e eu até cobrava a minha mãe: se eu tivesse um pai, eu não teria feito isso. Se eu tivesse um pai, eu não estava fazendo isso. As coisas seriam mais fáceis. Sem saber, eu colocava um peso sobre ela, porque ela também não teve culpa. Até o dia que Deus se manifestou e falou: eu sou o teu pai. Para de dar desculpa, porque nós temos um pai. Nós recebemos a paternidade de Deus. E a Bíblia fala que Noé também era íntegro, integridade. Você não faz por você, mas você faz por quem você ama. Às vezes, essa é a verdade. O homem por si só, irmãos, é uma palavra tão pesada, mas eu vou simplificar. O homem, ele não se ama a ele mesmo, porque ele não faz por ele, mas ele faz pela família. Ele faz por aqueles que amam ele. Verdade. Não que ele não se ama, né? Não é esse o significado, mas eu falo, ele faz pela família, ele protege a família. Porque se você vê o homem realmente quieto, em silêncio, porque ele está preocupado, ele está dentro dele desesperado, porque ele tem que fazer por quem ele ama, por quem confia nele. E essa é a realidade, é a integridade que nós temos. Então Noé, ele tinha esses atributos, e nós ainda temos a oportunidade de daqui para frente sermos melhores do que nós estamos sendo. Essa é a realidade. E proteger a nossa casa, proteger a nossa família, não é tão simples. O que Noé construiu? Uma arca. Que legal, né? Noé construiu uma simples arca, que ele demorou quantos anos? 100 anos. 100 anos para colocar quem lá dentro? 100 anos para salvar quem? A sua? Ele não foi injusto, porque a Bíblia fala, Noé, ele era um homem, ele pregava, e as pessoas zombavam dele, mas nem ele teve a dimensão
do que de fato Deus iria fazer através da obediência dele. Preste atenção. Quando você permanece em Deus, você não tem dimensão o que Deus vai fazer através da sua família. Lute por quem você ama. Faça. Mesmo que não fizeram para você, mas faça. Porque não é fácil, mas tem uma grande recompensa. Imagina aquele dia, toca-se as trombetas. É lógico que não depende só de você em determinado ponto. Mas o que a Bíblia fala? Ensina a criança no caminho que deve. Porque quando crescer, o que vai acontecer? Ela não se desviará. E se está na Bíblia, irmãos, mesmo que os meus filhos tomaram outros caminhos, mas eles foram conhecedores da palavra. E pela palavra, se você permanecer fiel, eles vão voltar. Porque é a palavra que diz. Então, esforça. Pega os seus filhos, coloque de manhã ou antes de dormir, lê um versículo, lê uma parte da Bíblia. Mas, pastor, eu não entendo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o nosso professor. Fala, Senhor, eu preciso alimentar os meus filhos. Mas não é apenas com o alimento físico, mas também com o espiritual. E era isso que Noé fazia. Talvez você não entenda, né? Mas eu vou te falar agora, né? Veio o dilúvio, certo? Subiu a arca. E ali eles ficaram 40 dias, 40 noites, certo? E aí a Bíblia fala que a arca, ela parou aonde? Em um lugar muito alto, no Monte Ararat. Talvez o lugar mais alto da terra, certo? Então Noé, ele não só salvou a sua casa, mas aonde ele levou a sua família? No lugar mais alto da terra. Não é uma questão apenas de fazer, mas é uma questão também de mostrar. Por quê? Porque eles, de um lugar baixo, eles foram parar num lugar alto. Da dificuldade que eles passaram, imagina, toda a dificuldade que eles enfrentaram, eles tiveram o privilégio, primeiro, de não morrer quando Deus destruiu a humanidade, de não fazer parte do juízo de Deus, porque isso aqui foi o juízo. Eles tiveram o privilégio de serem salvos pela construção da arca de Noé. E além disso, eles foram parar no lugar mais alto da terra. Deus vai colocar a sua família em lugares altos. Continue, porque os seus filhos vão chegar aonde você não chegou. Seus filhos vão fazer aquilo que nós somos limitados hoje a fazer. Mas Deus colocou aonde a arca? No lugar mais alto. E aí eu vou simplificar para vocês agora. Deus, ele é poderoso. Eu vou ensinar vocês, né? Algo muito bonito. A Bíblia fala de alguns rios, mas eu vou falar, tem vários, mas eu vou falar de um só, do rio Eufrates. E a Bíblia menciona muito esse rio. E Noé, aonde a arca parou, era a nascente do Eufrates. Repete comigo, nascente do rio Eufrates. E esse rio, ele percorria tudo, aquela província, descia. Rico. Deus colocou então a família de Noé em uma nascente, aonde ali era muita riqueza. Eles tiveram que recomeçar, mas em um lugar aonde Deus havia colocado. E para você entender o plano eterno de Deus, Mateus, coloca aí Apocalipse. É difícil quem prega Apocalipse, né? Capítulo 16 e o versículo 12.
Olha o que Deus fez com a família de Noé, irmãos. Você não tem noção. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E preste atenção nisso, ó. Secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Pastor, eu não entendi nada. A família de Noé foi estabelecida na nascente desse rio. E em Apocalipse está dizendo, aqui está falando, que o sinal da vinda de Jesus para buscar a sua igreja depende desse rio secar. Pastor, eu não entendi nada. Mateus, coloca a imagem, não o vídeo. Aonde Deus estabeleceu a família de Noé. Aqui, ó, vou ensinar para vocês. Ali é na época do rio Eufrates. Isso daqui foi há uns 15 anos atrás. E isso aqui é os dias de hoje. Para Jesus voltar, o que tem que acontecer com esse rio? E o que está acontecendo? E quem que foi morar nesse rio? Noé e a sua? Deus também mostrou para a humanidade, porque Noé estabeleceu esse rio. Ele foi na nascente desse rio. Coloca outra imagem que tem também, que é onde está falando. Então em Apocalipse está apontando que a família de Noé, olha ali, ó, hoje é o rio Eufrates hoje, e ali está no rio mesmo, ó, antigamente e hoje. E se você olhar ali do rio Eufrates, é o símbolo que tem alfa e ômega, o princípio e a formação hoje atual do rio que está secando, que Jesus está voltando. Olha lá, é o símbolo do ômega, alfa e ômega, primeiro e o fim. Deus colocou Noé, não foi apenas lá no começo que ele começou a terra, mas para mostrar também que o Filho de Deus, Jesus, o Rei dos Reis, vai voltar mediante ao rio que Deus estabeleceu através de Noé. A sua família, irmão, não é apenas membros da sua casa, são pessoas que vai anunciar a volta de Cristo, vai anunciar Jesus como o Salvador. Quem foi morar aí foi Noé e a sua família. Então não é qualquer coisa. Você faz para os seus filhos, não é qualquer coisa, porque eles vão anunciar Jesus para quem tem que ser anunciado. Eles vão levar Jesus aonde você não consegue. E de fato, Jesus está voltando, porque esse é um grande sinal da Bíblia, da volta de Cristo. E está secando, está assim o rio. E ali se formou o símbolo, que Jesus também é o fim. Não é apenas uma família, não é apenas porque Noé construiu um barquinho, não é apenas porque, olha, Noé fez ali um barquinho, Noé construiu porque Deus teve misericórdia. Não, Deus revelou a Noé hoje o que nós não sabíamos. Vocês sabiam disso? O sinal da vinda de Jesus começou pela família de Noé, irmão, pela nossa casa. Nós, pais, não sabemos quanto tempo nós vamos viver, mas deixe algo para os seus filhos, deixe algo para eles. Ame a Jesus ao ponto dos seus filhos olharem para você e falar assim: olha, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Mesmo que nós estávamos passando dificuldade, mas eles eram fiéis. Mesmo que os seus filhos hoje não queiram nem ouvir a sua voz em relação à Bíblia, não importa, ame eles, porque Deus vai salvar eles, assim como salvou Noé e a sua família. A família é o projeto de Deus.
A família é o plano de Deus. Por isso que Satanás luta tanto. Por quê? Porque ele sabe, Deus se manifesta através de uma família. De uma família. O que ele fala? Onde estiver 2 ou ali eu estarei no meio deles. Uma família. Então não é qualquer coisa. Agora, para vocês terem apenas uma dimensão, né? Nós já vamos estar terminando. Coloque, não vai sair o som, tá? Mas coloque um vídeo, pode ser qualquer um. Como não vai sair o som. Isso aqui é nos Estados Unidos. Olha ali. Pena que não vai sair o áudio. Olha lá, ó. Existe, lá nos Estados Unidos. Olha, é uma réplica original, tá bom? Sobre a Bíblia. Olha o que Noé fez. Olha ali, ó. 1.000 homens para construir, 100 milhões de dólares para fazer. Noé, olha lá, Noé, pausa aí, se puder pausar o Mateus. Não, mas, né, quer ver? Uma hora que ela estiver por inteira, pro lado de fora. Olha lá, irmãos. Olha isso, pausa. Um homem sozinho para salvar a sua casa. Olha o que ele fez. Isso é uma réplica original. Tem lá no Parque dos Estados Unidos, com todas as medidas que está aqui na palavra de Gênesis. Foi fácil para um homem fazer isso sozinho? Imagina. Não, ninguém daqui de nós teria essa coragem ou capacidade hoje. Nós com os bicos de papagaio, caserna de disco, irmão, olha isso, olha ali a dimensão. Então não é qualquer coisa. Olha para mim agora. Salvar sua casa não é fácil. Salvar sua família não é fácil. Mas é possível. É possível. Ali, olha lá a dimensão, irmãos. Olha isso, né? Se Deus der a graça para nós um dia, né? Nós vamos para os Estados Unidos, lá no parque, conhecer ela pessoalmente. Tudo isso pela sua própria família. Repete comigo, família. É simples? É simples fazer uma arca dessa? Não vamos aqui, né, enfeitar. Não é fácil, né, educar filhos. Não é fácil criar filhos. Não é fácil, mas requer de nós. Nós sabemos disso, né? Esforço que muitas das vezes nós não temos, mas vale a pena. Vale a pena. Porque o que você vai fazer hoje vai apontar para a eternidade. Aonde Noé recomeçou a sua vida com a sua família, hoje o rio Eufrates secando, em Apocalipse fala que Jesus está voltando. Quanto mais você fazer pela sua casa, mais próximo Jesus está, né, voltando. Então não pare, não faça nem por você, mas faça pela sua casa. Faça pela sua família. Se quiser colocar o outro, pena que não tem o áudio, porque ali ele explica. As pessoas ali ficam impactadas. Olha lá, pausa aí. Irmão, 7 anos ali levaram para fazer 100 milhões de dólares. Tem uma noção do que é isso? Será? Olha, né, não vou falar aqui de valores, irmão, né? Esquece, os seus filhos não precisam de coisas, os seus filhos precisam de você. Faz parte sair, tomar um sorvete, levar ali na pracinha, levar para pescar, faz parte. O que mais doía em mim, eu falo isso para minha esposa, é que quando eu sempre me inspirei, porque o filho ele tem referência como o pai e não a mãe, assim como a filha tem como a mãe e não o pai.
E eu sempre via meu pai ensinando meus primos a andar de carro e tal. E eu falava, pai, ensina eu. Pai, que eu chamava ele de pai, que eu tinha consideração como pai. E ele nunca me dava bola, né? É como se fosse, né, uma obrigação. E eu aprendi isso. E hoje eu sei, né? É importante nós levar as crianças para brincar, dar presente, mas você tem que se posicionar aonde você é mais importante do que qualquer coisa. Você tem que se posicionar aonde eles precisam de você e não das coisas. Sabe por quê? Porque dias difíceis todo mundo passa, mas entre todos os dias difíceis, né, se nós temos alguém do nosso lado, principalmente, seja um pai, seja uma mãe, seja uma avó, seja um tio, é muito mais fácil a gente passar todas as dificuldades. Alguém que olha para nós, né, e aponta o caminho e fala, não importa se vai obedecer ou não, mas você fala, ó, tá errado, filho, não faz isso. O pai já foi por aí, não deu certo. A mãe já foi por aí, não deu certo. Ah, mas lá na frente eles vão lembrar disso. Lá na frente eles vão saber, falou verdade, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse, né, dado ouvido. Então, irmão, não é fácil, mas também não foi fácil construir uma arca. Aí eu te pergunto, mas não responde, você tem coragem de construir uma arca dessa para a sua família? Você tem coragem de fazer o que Noé fez? Né? Como eu falei, talvez você nunca mais vai ouvir Noé da mesma forma que você ouvia, né? Você nunca mais vai ver uma arca de Noé como você via antes. Irmãos, é pela sua família. Não importa, mas é pela sua família. É pela sua família. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Olha aquilo lá, irmãos. Pode soltar, Mateus. Olha a dimensão, olha isso, um homem sozinho. E detalhe, as pessoas zombavam dele. E é assim que muitas pessoas, homens, cuidado com o que você escuta no trabalho, né? Cuidado, porque muitas das vezes as pessoas zombam, falam, rapaz, abandona isso, usa até esse termo, né? Olha lá, abandona esse barco, tá bom, Mateus, olha lá por dentro, irmão. E a Bíblia fala que a família de Noé, ela ficou em um andar, tinha 3, e o outro era só os alimentos e o outro era só os animais. Então preste atenção, nessa dimensão, a família de Noé, imagina o tamanho dessa arca, apenas em 8, a dimensão que tinha. Então eles não ficou em qualquer lugar, não ficou em qualquer lugar. Só que a Bíblia fala também, e eu quero falar isso para vocês, que Deus falou para Noé, coloca ali um casal de cada espécie, tal, a sua família, porque eu, Deus, né? Deus está falando ali, vou fechar a porta. Quem fechou a porta da arca? Porque pelo coração de Noé e ele ser justo, o que ele iria fazer quando o povo começou a bater lá? Ele ia falar, entra, vamos ver o que vira, entra um, entra outro. Deus não faz acepção de pessoas, mas preste atenção nessa noite, Deus quer salvar a sua casa, Deus quer salvar a sua família, as outras depois, né, são consequências, mas diga comigo, primeiro, a minha família. Cuida da sua família primeiro, cuida dos seus, porque a Bíblia fala assim, preste atenção, se você não cuida dos seus, você é pior que um descrente.
Então cuida da sua família, porque depois Deus vai te capacitar. Depois que a sua casa estiver totalmente protegida, depois Deus vai dar a condição de você cuidar da família dos outros. O bispo sempre fala isso. Primeiro é a nossa mesa, vamos arrumar, vamos organizar, depois a gente ajuda as outras pessoas, não é? E a Bíblia fala assim, que havia um homem que ele clamava sozinho, ninguém sabia. E Paulo, ele estava fazendo uma viagem, então Deus levou eles para um outro caminho, né? A sentido de Macedônia. Mas enfim, Paulo e Silas foram presos, foram açoitados, rebentados pelo Evangelho, por causa do Evangelho, mas eles louvaram, é isso que fala a Bíblia, né? Cantaram louvores ao Senhor. Houve-se orando, né? Meia-noite, houve-se um terremoto, e ali caiu todas as grades das celas, os presídios, correntes, e um homem então que era ali o que cuidava, né, o carcereiro, viu tudo aquilo e falou: bom, eu vou morrer de qualquer jeito. O que ele faz? Ele pega a espada e vai se matar, e Paulo grita e fala para ele: não faça isso, não é? E o que Paulo fala para ele? Se você crê, será salvo, tu e a tua casa. Então diga: eu e a minha família pertence a Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai,